Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Cícero, eu sou professor de Química do Naturalmente e hoje nós vamos resolver a prova do Enem de 2020, né? A versão impressa, mais especificamente ali o caderno rosa, beleza? Então pega o caderno rosa e aí você pode acompanhar a numeração fiel que nós vamos apresentar aqui com o caderno que você vai acompanhar, beleza? Observe que em cada questão eu vou destacar ali a competência, né, e a habilidade para você se situar, né, em que competência aquele tema da química se enquadra, beleza? Então, nós vamos comentar todas as questões da prova do caderno rosa, beleza? Então, vamos para a resolução e boa prova para todo mundo. A primeira questão, a 91 dessa prova, era sobre o tema de meio ambiente, mais especificamente ali a competência 3, tá bom? Fala o seguinte: mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado, permanece suspensa no ar. Quais são esses resíduos que ficam no ar ali? Compostos de sódio, que dão aquela coloração lá para os fogos de artifício, cálcio, tudo bem até aí, né? Chega aqui no chumbo, que é um metal pesado, antimônio é metal pesado, cromo é metal pesado. Todos os metais pesados são tóxicos para qualquer tipo de organismo, tá bom? Além disso, nós temos os percloratos. Pessoal, percloratos, aí depende do perclorato, mas tem este ânion ClO4-, né? Pode ser perclorato de sódio, potássio. Mas esses ânions, os percloratos, são altamente oxidantes, tá bom? Altamente mesmo, ou seja, são prejudiciais ao meio ambiente, às células, tá bom? Aos seres vivos. Além disso, temos ali ainda na atmosfera gases como dióxido de nitrogênio e o SO2, os gases, beleza? Da chuva ácida de regiões industrializadas, ok? Então, esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? Aí depende de quem vai citar, né? Sobre os metais pesados, sobre a toxicidade, tá bom? Perclorato por ser oxidante, tá bom? O que um oxidante faz? Oxida células, oxida outros metais, oxida outros materiais, tá bom? E esses gases, NO2 e SO2, são da chuva ácida, beleza? Então, com certeza, a resposta correta aí vai te levar lá para a letra D, ó. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Então, letra D, com certeza, tá bom? Você observa que ele não conta que são metais pesados. Você que tem que ter um pouco dessa noção, tá bom? Quais são os metais pesados ali quando está fazendo o estudo da tabela periódica e dos óxidos ácidos, os óxidos ametálicos, beleza? Quais são os óxidos ácidos? Os óxidos de ametais, tá bom? Então, você tem um oxigênio, né? No óxido vai sempre com esse NOx aqui, X aqui, beleza? Onde esse X é um ametal, beleza? Aí pode ser o nitrogênio, o oxigênio, exceto se ele for o NO, o N2O e o CO, porque esses óxidos aqui eles são neutros, mas todos os outros óxidos de ametais, tá bom, são óxidos ácidos, beleza? Então a questão 91, bem tranquila, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão da prova, ela já caía lá na questão 99, tranquilo? Vamos ver aqui o que essa questão tem guardada para a gente, tá bom? Acompanhe aí. Ela também é sobre química ambiental. Mistura ali um pouco de química pura e meio ambiente, também competência 3, tá bom? Então é o seguinte, a química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes. Pessoal, se você estudou um pouco de química verde ali para a prova do Enem, você sabe que a química verde é baseada em muitas etapas, né? Mais especificamente de 10 a 12 etapas. Mas o que tem por trás da química verde? Não poluir. Não poluir o meio ambiente com metais pesados, com ácidos oxidantes, tá bom? Não poluir com catalisadores que contenham metais pesados, tá bom? Como na questão anterior. E você pode sim utilizar catalisadores. O objetivo é usar catalisadores, mas não que tenham metais pesados. Catalisadores vão fazer o quê? Encontrar um novo caminho para a reação, né? Diminuindo ali o tempo da reação, ou seja, gastando pouca energia, tá bom? Esse esquema que ele mostra aqui, pessoal, ó, não interessa muito para a gente, A mais B, mais C mais D, a quantidade de substâncias. Você vai prestar atenção principalmente no tipo de reação, ok? Então, o perfil de um processo, vamos aqui para o comando já, tá bom? Então, o perfil de um processo que segue
todos os princípios desse ramo da química podem ser representados por letra A, reação que ocorre em altas pressões. Bom, isso não diz muito para a gente, né? Está em alta pressão, mas está poluindo mais ou menos? Nós não temos essa informação. A letra B, reação é fortemente endotérmica. Bom, isso é uma reação que vai precisar de muita energia, absorver muita energia, não é legal, tá bom? A letra C, reação que ocorre com o uso de solvente orgânico. Bom, por exemplo, se o solvente for benzeno, isso é tóxico, é poluente, ok? Na letra D tem reação que ocorre sob pressão atmosférica. Bom, mas não sabemos o que tem envolvido, né? E a letra E, a reação ocorre com o uso de catalisador contendo um metal não tóxico. Por que um catalisador? Porque o catalisador ele vai acelerar a reação, ele vai aumentar a velocidade da reação. E aí, quando ele aumenta a velocidade da reação, ele reduz o tempo. Então, eu gasto pouca energia. Então, eu vou reduzir o gasto energético. Ok? Como eu vou reduzir o gasto energético, beleza? Isso é um processo que tende a consumir menos energia, a poluir menos, porque ele coloca um catalisador que tem um metal não tóxico. Então, letra E, a resposta correta, beleza? Principalmente, né? Às vezes na química tradicional você tem um processo que tem várias etapas, 10, 12 etapas. O ideal é que na química verde você procure uma rota de síntese para fazer em uma etapa, 2 etapas, tá bom? Gastando poucos reagentes, tá bom? Gastando poucos reagentes é o ideal, poucos reagentes, né? E mesmo que gaste um pouco mais de reagentes, né? Que eles não tenham metais, sem metais tóxicos, sem metais pesados, ok? E num tempo curto. Por isso que se utiliza um catalisador. Então, letra E é a resposta correta dessa alternativa, tá bom, pessoal? Bom, na questão 101, uma questão também tranquila, ali envolvendo basicamente ali os compostos de carbono, isso isso dentro da matriz do Enem está na competência 7, tá bom? Sempre cai essa competência sobre os compostos de carbono e sobre as propriedades físicas, onde que eles dissolvem, ponto de fusão, ebulição e etc, ok? Então, a questão 101 tem o seguinte, um microempresário, beleza? Do ramo cosmético utiliza, né? Um microempresário utiliza aí óleos essenciais e quer produzir um creme de fragrâncias, né, de rosas. O principal componente do óleo de rosas, né, tem cadeia poliinsaturada. O que é uma cadeia poliinsaturada, pessoal? Poli são várias, né, insaturações. Então, várias duplas ou várias triplas ligações, beleza? Tranquilo? E hidroxila em carbono terminal. Aí ele te deu a resposta, porque só tem uma alternativa com hidroxila num carbono terminal. Carbono terminal é um carbono de fim de cadeia. Ou nesse aí, poderia ser nesse ou nesse aqui. Bom, isso aqui não é uma carbonila, isso é um aldeído, isso é C-O hidrogênio. Aqui não é terminal, aqui também não é terminal, está no meio da cadeia terminal. Seria aqui ou seria aqui. E isso aqui, novamente, é um aldeído, é um C-O hidrogênio, continuando na cadeia. Então, só tem uma opção com hidroxila em carbono terminal. Vamos ver se é poliinsaturado. Tem pelo menos 2 insaturações. Então, a resposta correta, né? O empresário precisa dessa substância, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o exercício te contou o que ele queria de resposta, tá bom? Ele poderia ter perguntado sobre o nome, né? Qual o nome do composto que o empresário procura? Aí você iria marcar a alternativa correta aí, né? Esse composto aí, se você for numerar, o carbono 1 é o carbono que está ligado na hidroxila, ele é o 3,7 de metil, né? Aqui vai ficar o carbono 1, aqui vai ficar o 2, aqui o 3, aqui o 4, o 5, o 6, o 7 aqui, beleza? E o 8 aqui. Então você tem radicais na posição 3 e na posição 7, fica 3,7 de metil, tem 8 carbonos oct, tem duplas nas posições 2 e 6, aí fica 2,6. Como tem 2 duplas, dien, um ol, tá bom? Então, caso ele pergunte o nome, né? Então vamos aqui dar uma revisadazinha sobre isso. 3,7 de metil, porque tem um metil na posição 3 e outro na 7. Beleza? 8 carbonos a gente chama de oct. Beleza? Tem duplas nas posições 2 e 6, como são 2 dien. E tem o grupo 1ol na posição 1. Então, letra A, a resposta correta para essa questão, tá bom? Na questão 106, que é a questão que vai trabalhar ali um tema que o Enem cobra bastante, é cálculo estequiométrico misturado com termoquímica. Isso cai muito, tá bom? Isso na prova do Enem, né, dentro da matriz, está na competência
5 e também na competência 7, tá bom? Questão 106. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e o desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Ok. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44, para os dois tipos de carros, tá bom? Tanto a combustão como o elétrico. Essa questão continua aqui, em que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, aí dá massa molar, emite, né, os que são movidos a etanol, emite 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos, só 0,45 mol de CO2 também por quilômetro rodado, bem menos, né? Já podemos até fazer a diferença ali de gás, 2,6 menos 0,45, tá bom? Muito bem, pessoal, aí tem a reação de combustão aí do etanol, produzindo CO2 e água, né? E o finalzinho do texto é o seguinte: foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro movido a elétrico, só que para 1 km. Observe que o texto todo estava em cima de 1 km, né? Quantidade de CO2 liberada em mol por quilômetro, né? O veículo andou 1000 km, não é a primeira alteração que você tem que fazer, né? Você vai pegar aqui, então, se você pegar aí a diferença, tá bom? Vamos pegar a diferença em mol de CO2, a diferença em mol de CO2, né? Que seria o delta CO2, delta mol CO2, vai ficar o carro a etanol, né? Ele libera 2,6. O carro diesel, né? Aliás, o carro elétrico libera 0,45. Então essa variação em mol aí, ela vai dar de 2,15 mols de CO2 por quilômetro rodado. Então se um carro anda 1 km queimando etanol, libera 2,6. 1 km num carro elétrico só libera 0,45. Então, quanto que ele deixa de emitir? 2,15 mols de CO2 por quilômetro. Mas o carro vai percorrer 1000 km. Então, tranquilo, você continua aqui 2,5 mols, 2,15 mols de CO2 para 1 km. Como o carro vai percorrer 1000 km, ele vai deixar de emitir um número de mols aqui de CO2, tá bom? Esse número de mols de CO2 vai dar 2.150 mols, tá bom? E isso é o que ele deixa de emitir, tá bom? Ficou claro isso aí? Então, o carro a combustão normal libera 2,6, o elétrico 0,45. Então, se você sai de um carro a combustão e vai para um elétrico, você deixa de emitir 2,15 por quilômetro, e então em 1000 quilômetros ele deixa de emitir 2.150, tá bom? Vamos para o comando da questão. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próximo de... Beleza. Lá da combustão aqui, ó, você percebe que 1 mol de etanol, e o texto dá aqui 1 mol de etanol, né? 1 mol de etanol de C2H5OH tem 46 gramas por mol. Então, 1 mol é 46. Tudo isso significa que quando ele queima 1 mol, ou seja, quando ele queima 42 gramas, 46, ele libera 2 mols de gás carbônico. Quanto que ele vai deixar de emitir de gás carbônico? 2.150 mols, se ele passar a usar um carro elétrico em 1000 km. Então, qual a massa de etanol que ele vai deixar de emitir, tá bom? Isso vai dar aproximadamente aí, ó, 49.000, né, 450 gramas, que vai ser igual a 49,450 kg, bem próximo aí de 50 kg. Então, isso é a quantidade que ele vai economizar de etanol, beleza? Portanto, a resposta correta disso aí seria a letra A. É uma questão com um cálculo relativamente tranquilo, né? Exceto nessa contazinha final, aí dá um trabalhozinho fazer. Você pode simplificar esse 46 com 2 aqui para ficar 23, fazer o resto das contas. Mesmo assim vai dar um trabalhozinho, mas é uma questão ali que você vai gastar uns 3, 4 minutos só para responder, tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa é a questão. Então, o valor mais próximo de etanol economizado é de 50 quilos, tá bom? Pegar a grande jogada do exercício. Então, quando o carro anda 1 km queimando etanol, ele libera 2,6 mol de CO2. 1 km com um elétrico, 0,45. Quanto que ele deixa de emitir, então? 2,15. Em 1000 km, 2,150 mol de CO2. Se ele deixa de emitir, quanto que ele deixou de queimar de CO2? Porque quando ele queima 46 gramas de álcool, ele teria que liberar 2 mols de CO2. Então, se ele deixar de liberar 2.150 mols, que é essa quantidade, qual a massa de etanol que ele vai economizar? Deixar de queimar? Aproximadamente 150 quilos. Tá bom? Então, questão tranquila, né?
Concordam? Questão 108, tá bom? A radioatividade ali aparece na competência 6, habilidade 22. Questão 108. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa. O que tem a poeira radioativa? Traços de urânio, traços de material radioativo, de outros elementos do decaimento do urânio, etc. Ok? Deixado após a bomba. Então essa poeira radioativa vai caindo ali, cai na água, contamina a água, cai no pasto, contamina o pasto do gado, etc. Ok? Então qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Tá vendo que o texto não te contou como que a bomba funciona. A bomba atômica, pessoal, é um processo de fissão. Nós temos dois grandes processos na radioatividade. A fissão nuclear, que é a quebra de núcleos grandes, tá bom? A quebra, como que quebra um núcleo? Atirando no núcleo, né? Você pega um núcleo de urânio 235, que é o mesmo que tem na bomba atômica e nos reatores nucleares, e atira nêutrons nesses núcleos, né? Aí, esse nêutron é uma partícula nuclear que tem energia equivalente a um núcleo aí de urânio também. Então, durante a colisão, ele quebra em fragmentos menores, vai quebrar em bário, criptônio, etc, tá bom? Que não interessa muito o que vai formar aqui para a gente. Mais chumbo lá no final, mais energia, mais poeira radioativa, que nem sempre vai quebrar todos os núcleos de urânio aí. Então essa poeira tem traços de urânio, mas como que acontece a fissão? Eu atiro nêutrons, tá bom? Em núcleos de urânio e promovo essa quebra nuclear. A fusão, que seria o contrário, fazer uma união de átomos pequenininhos, como hidrogênio, prótio, deutério, trítio, tá bom? Para produzir um núcleo maior de hélio. Libera mais energia ainda, tá bom? A fissão nuclear é um fenômeno muito importante, principalmente nas usinas nucleares, tá bom? Beleza, então nós vamos marcar a alternativa correta, né? Então qual é o processo envolvido na detonação de uma bomba? É sempre uma fissão nuclear, beleza? Fissão nuclear provocada por nêutrons. A letra A já é a resposta correta, tá bom? Letra B, fusão nuclear, isso é bomba de hidrogênio, bomba H. Ok, não é bomba atômica. Beleza? Desintegração nuclear de plutônio também não, é de urânio 235. Associação em cadeia de chumbo, tem nada a ver. Decaimento radioativo de carbono, meu Deus do céu, o que é isso? Nada a ver, tá bom? Decaimento de carbono 14 tem nos ossos, nas plantas e etc. Tá bom? Então, questão bem tranquila. Questão 113 também, uma questão envolvendo a parte de química, não é isso? A questão 113 aí, ela vai trabalhar a parte de materiais, propriedades, tá bom? Misturas, né? Tipos e métodos de separação das misturas. É um tema que o Enem também gosta de abordar, beleza? Então tem o seguinte, em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente, né? Porque pode ser tóxico, não pode descartar, beleza? Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Acetato de etila, terminação de éster, pessoal. Tá bom? Acetato de etila, é isso aqui, ó. Bom, dá para você fazer sem essa informação, mas se você sabe, isso ajuda. Acetato de etila vem do ácido acético, né? Só que etila aqui, ó, é uma estrutura, pessoal, de baixa polaridade, tá bom? Então, isso não dissolve muito água. Não precisava você ter isso, né? Saber essas propriedades, porque o texto vai te contar. Ó, considere os dados de acetato de etila, baixa solubilidade em água. Bom, baixa solubilidade em água significa que ele vai formar, então, uma mistura heterogênea, uma mistura com duas fases, ok? Bom, mistura heterogênea com duas fases seria mais ou menos isso aqui. Ó. Você tem um recipiente, né? Em uma das partes você vai ter água, ok? E na outra parte você vai ter o acetato de etila. Veja, a densidade dele, a massa específica, tranquilo? É menor do que a da água. Então nós vamos ter a água aqui nessa parte de baixo, tá bom? E na parte de cima nós vamos ter o acetato de etila, tá bom? Que seria um éster, beleza? Então você já matou a questão, né? Quando você tem uma mistura bifásica de dois líquidos, o que você tem que fazer? Decantação, tá bom? Usar um funilzinho de bromo, decanta, né? Deixa a parte de cima separar bem da parte de baixo, abre uma torneirazinha, tá bom? Essa parte de baixo vai caindo, você recolhe, depois fecha a torneira e fica só com a parte do éster em cima, tá bom? Então, acabou já o exercício. Então, a fim de tratar o resíduo recuperando seu acetato de etila, você vai procurar já direto uma alternativa, tá bom? Com essas características, né? O funil de bromo é mais ou menos aquele equipamento assim, ó. Ok? Tem uma torneirazinha aqui. Então aqui não tem uma parte aqui que vai ficar com água, ok?
que é mais denso, densidade de 1 grama por ml, o acetato é só 0,9, ele vai ficar na parte de cima, tá bom, pessoal? Beleza, abre a torneirazinha, cai a água primeiro e depois você separa, beleza? Então a resposta correta para isso aí com certeza é a letra E, ó, decantar, mistura separando os dois componentes é um funil adequado. Então, ó, se você estudou ali um pouco das propriedades, né, bate o olho na densidade, naquela característica de solubilidade ali, já matou exercício, tá bom? Esse exercício teria ficado muito mais difícil se ele não tivesse contado nada, que aí você iria ter que saber algumas propriedades. Por exemplo, se fosse um ácido carboxílico que realiza muitas ligações de hidrogênio com a água, ele é infinitamente solúvel até 4 carbonos. Observe que esse cara tem 4 carbonos, mas ele é um éster, então ele é de baixíssima solubilidade em água já, tá bom? Beleza? Muito bem, questão 113, é uma questão bem trabalhada. O Enem adora cobrar propriedades físicas de solubilidade, tá bom? De como que você interpreta isso para separar os componentes. Já caiu uma outra questão muito parecida com essa, só que era de uma mistura homogênea. E a mistura homogênea de líquidos, você vai aplicar destilação fracionada, então eles repetem essas ideias só trocando o procedimento. Então no próximo ano deve cair algo parecido com isso, só que provavelmente vai se encaixar numa filtração, numa extração por arraste e etc. Beleza, pessoal? No exercício 114, tá bom? É ali sobre impactos ambientais. É um tema que o Enem adora, química ambiental, tá bom? Junto com estequiometria, forças intermoleculares. Então, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada em uma empresa petrolífera. Então, é uma empresa que trabalha com petróleo, mistura de hidrocarbonetos, tá bom? Ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica. Cara, petróleo, mistura de hidrocarbonetos, CXHY, substâncias apolares. Isso é de baixíssima solubilidade em água, ok? Insolúvel na água, fica lá criando uma película absurda de óleo, né, na água, impedindo a penetração de luz, etc. Beleza? Muito bem, então os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, galera, o que acontece? Em qualquer derramamento de petróleo, né, especialmente em mares e oceanos, tem grandes impactos ambientais, principalmente se o derramamento for pesado, tá bom? Por quê? Porque o petróleo ele é insolúvel na água devido a ser uma mistura de substâncias apolares. Então ele vai criar ali meio que ele se espalha pela superfície da água. Então imagina que você aqui tem um mar, tá bom? A superfície aqui é só água, beleza? Como esse cara, né, derramou-se sobre a superfície, então ele cria uma espécie de uma película aqui, aí ele vai atrapalhar a entrada de luz, etc. Aí, tá bom? Então ele fica aqui em cima, esse petróleo, esse hidrocarboneto, esse CXHY, ele se espalha criando uma superfície, tá bom? Impedindo a passagem de luz, aí tudo isso vai afetar a fotossíntese, matar o plâncton e etc, tá bom? Essa fina camada de óleo dificulta também as trocas gasosas, né? Impede as trocas gasosas, ok? A dissolução de gases aqui, então tudo isso vai ficar comprometido, beleza? Tranquilo? O petróleo também é uma mistura de diversos produtos, né? Predomina hidrocarbonetos, mas tem outras coisas, tá bom? Então nós vamos marcar uma alternativa, né, que vá de encontro com tudo isso, beleza? Que não é uma coisa difícil de saber, porque esses temas ambientais aparecem até mesmo nos telejornais, aí no nosso dia a dia, tá bom? Então os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, dá uma olhada lá na letra A, reagem com a água. Não tem reação, pessoal, ele só dissolve ali, dissolve não, aliás, ele só derrama, né? Como ele não é solúvel, ele cria essa camada ali em cima, tá bom? Não tem reação, acidifica o meio também, não temos essa informação de ter substâncias ácidas, hidrocarboneto não é ácido. Letra C, dissolvem-se na água, jamais, que isso, né? Que negócio maluco. Dissolve em água não, tá bom? Uma mistura de substâncias apolares, né? Tem caráter hidrofóbico, ó, tem fobia à água, aí sim, é insolúvel na água, né? E baixa densidade, assim, o petróleo, né? Ele tem cadeias as cadeias carbônicas são muito grandes, né? O volume é grande, a densidade é baixa, por isso que eles ficam na parte de cima da água, tá bom? Então tem caráter hidrofóbico, baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, com certeza. Por quê? Porque ele cria uma película ali impermeável à luz e etc. Beleza? Então, letra D, linda essa resposta, tá bom? Então, impactos ambientais é um tema que o Enem adora. Em se tratando de combustíveis fósseis, nós vamos trabalhar isso ali na competência 3, habilidade 10. Às vezes, habilidade você encontra mais de uma, tá bom? É competência 3, beleza, pessoal? Muito bem, na questão 117, é uma questão de química também, é uma questão muito linda, né? Um assunto que às vezes o Enem passa um ano sem cobrar, mas
Ele adora cobrar concentração de soluções, beleza? Então vamos lá. E nessa aqui ainda envolveu outra coisa, né? Tranquilo, envolveu ali um tempozinho de meia-vida, que é uma cinética química de primeira ordem, que você estuda na cinética química e também a radioatividade. 117 então é o seguinte: a sacarose ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Isso não vai interessar muito pra gente, tá bom? E aí ele dá as fórmulas, e aí dá também, né? Como ele dá as fórmulas e dá as massas molares aqui embaixo, serve para você tirar a massa molar do composto todo. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Segundo o texto, né, foram dissolvidos, né, 171 gramas de sacarose, tá bom? 171 gramas de sacarose. Sacarose está aqui, a fórmula desse trem. Massa molar disso aqui, 342 gramas por mol. Como que você acha isso? Carbono é 12, né? Ele dá aqui embaixo, né? A massa do carbono é 12 vezes 12, 144, mais 22 dos hidrogênios, mais 11 vezes 16 dos oxigênios, 342 gramas por mol. Veja que ele dissolveu 171 gramas, isso é exatamente a metade, né? Então, é 342 gramas em 1 mol. Ele fala que dissolveu 171 gramas, então o número de mols dissolvidos de sacarose foi a metade, meio mol. Beleza? Ele dissolveu isso aí em 500 ml de água, então nós podemos já achar essa concentração. A concentração, que é a molaridade, é o número de mols pelo volume, você pode fazer por regra de 3. 0,5 mol dividido pelo volume, que é de 0,5 litro, isso dá 1 mol por litro. Ok? Muito bem, observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então isso é a meia-vida. A cada 100 minutos ele reduz a metade. Então o tempo necessário para uma amostra ser consumida pela metade ou desintegrar-se pela metade é o tempo de meia-vida. Tranquilo? Então meia-vida, 100 minutos. Beleza, então qual é o comando do exercício, né? O comando está aqui, tranquilo? O comando é: qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos? Pessoal, nós temos 1 mol por litro de sacarose. Quando passar 100 minutos, ele vai cair pela metade, 0,5. Quando passar mais 100 minutos, ele cai novamente pela metade, 0,25. Quando passar mais 100 minutos, ele cai novamente pela metade, 0,125, beleza? E quando passar mais 100 minutos, né, que aí totaliza 400, né, 100, 200, 300, 400, ele cai novamente pela metade, 0,625 mols por litro. Então, questão linda, 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 tá bom? Isso vai estar na letra B de bom, tá bom? É uma questão muito bonita, uma questão que dá ali uma informação em massa, você transforma em mol, acha a concentração molar, tá bom? Então, envolve muitas coisas, né? Tem uma massa, da massa você transforma em mol por litro, que é a concentração molar, ou molaridade em mol por litro, e envolve ainda o tempo de meia-vida, tá bom? Envolve uma cinéticazinha de primeira ordem aí. Questão muito linda, mas uma questão tranquila de acertar, beleza? Mais tranquila às vezes do que aquela questão do petróleo, tá bom? Então, letra B é o gabarito correto dessa questão. Na questão 118, tá bom? Nós temos aí o tema de petróleo novamente, tá bom? Tá vendo tanto de coisa que cai ligada à química ambiental? Despenca isso, né? Então, questão 118, grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio, ou seja, a utilização, o processo de extrair todo esse material. Então vamos fazer um comentário aí sobre isso, né? A extração de petróleo, tá bom? De qualquer tipo de petróleo, não só esse petróleo fino aqui, mas a extração de petróleo provoca desequilíbrio no ciclo do carbono pela liberação dos compostos orgânicos contidos abaixo lá dos sedimentos, uma vez que se trata de uma fonte não renovável de matéria-prima. Petróleo é não renovável, tirou, não repõe mais, tá bom? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, eles contrastam nesse sentido com o álcool da cana-de-açúcar, que o álcool é renovável, é só plantar a cana, tá bom? Beleza? Que é uma fonte também de energia, só que ela é renovável, beleza? Cujo carbono obtido na forma de CO2 durante a combustão é fixado pelos vegetais que vão fazer fotossíntese, né? Tranquilo? Então, nós vamos marcar uma alternativa que vá nesse sentido. A alternativa mais correta aí, né, vai ser ligada à letra D, né? Então, a utilização desse recurso energético acarreta, foi de petróleo principalmente, né? Petróleo e hidrocarbonetos, ligado a carbono e hidrogênio.
Então, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas que estão aprisionadas debaixo, né? Você vai tirar lá debaixo das rochas, né? Cadeias carbônicas e etc, tá bom? E levar isso até a superfície, depois consumir e poluir aí com o meio ambiente. E isso é não renovável, tá bom? Então, carbono devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Tá bom? Letra D é a resposta correta para isso. Vamos dar uma olhada na letra C, tá bom? O que diz a letra C? Alteração do ciclo do carbono devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no meio. Cara, o petróleo não vai acarretar esse aumento, tá bom? De carbonatos. O que acontece aí, né? De fato, né, a grande liberação de gás carbônico no meio ambiente acaba entrando na água, acidificando a água ali. E aí esse CO2 pode deixar o meio ácido, claro, né? O CO2 reage com a água e produz o ácido carbônico. E aí esse ácido carbônico ele ioniza ali em H+, mais HCO3-. Beleza? Esse H+, ele dissolve ali o carbonato do exoesqueleto, né, dos animais marinhos, né? Mas essa dissolução ela é bem lenta, tá bom? Isso não é o grande problema gerado pelo CO2. O grande problema gerado pelo CO2 é principalmente o efeito estufa, ok? Então, neste caso de extração de petróleo, o grande problema mesmo é a liberação dessas cadeias carbônicas, né, no meio ambiente, aí vai poluir principalmente na base do efeito estufa, tranquilo? Muito bem. E o grande problema também é que você libera cadeias carbônicas, né, que não voltam mais para a natureza, já que o petróleo é não renovável. Beleza, pessoal? Muito bem, essa questão 120 é muito linda, é um tema que o Enem adora cobrar, tá bom? Então, a obtenção de óleos vegetais, né? Fracionamento de misturas, nós já fizemos uma questão desse Enem 2020 também, é lá competência 3, lembram lá? Beleza? A decatação. Então, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Óleos vegetais, substâncias de baixa solubilidade em água, tá bom? Então, a etapa, primeiro é preparação da matéria-prima, né? Aí, o que tem nessa etapa, né? Tem a subetapa, seleção dos grãos, descascamento, tritura, vai fazer o cozimento. Extração, pessoal, extração é dissolução, tá bom? Extração é dissolução. Vamos extrair a gordura do couro cabeludo de uma pessoa. Nós vamos dar um shampoo para promover uma dissolução, um sabão, ok? Então, extração é uma dissolução. Pessoal, para dissolver é semelhante com semelhante. Mas se eu estou trabalhando com óleo, eu não vou fazer uma extração com água. Eu vou fazer uma extração com álcool, que é uma substância orgânica, com benzeno, com tetracloreto de carbono, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Por exemplo, na gasolina tem água, né? Na gasolina comercial. Como que eu posso extrair? Misturando aquilo ali com mais água, né? Aí a parte da gasolina mesmo não dissolve na água, mas o álcool que está na gasolina tem muita afinidade pela água devido às ligações de hidrogênio. Aí o álcool abandona, né, a gasolina, né, e vai para a água. Então, no processo de extração tem a prensagem, a própria extração, que é uma dissolução. Depois que ele extrai, forma uma mistura homogênea. Aí ele faz uma destilação, ok? Muito bem, na extração nós temos aqui a obtenção do óleo bruto, né, com hexano, ou seja, o solvente era o hexano. Tranquilo? O hexano é uma estrutura com 6 carbonos na cadeia. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele usou um solvente orgânico apolar. Por quê? Porque os óleos, né, são misturas de substâncias apolares. Então, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Acabou, entregou tudo, a extração. Quando ele fala em extração, é dissolução. Dissolução tem que ser semelhante com semelhante. Apolar com apolar, orgânico com orgânico. Tá bom? Ligações de hidrogênio com ligações de hidrogênio. Então, sem dúvida, extração, tá bom? Se ele perguntasse agora, depois que ele extraiu, tá bom? Então, ali, ó, tem a obtenção do óleo bruto com hexano. O hexano, né, nesse processo aqui, o hexano é o solvente que está misturado com óleo bruto. Isso é uma mistura homogênea. Quando extrai, forma uma mistura homogênea. Como que eu separo, então, o óleo do hexano? Destilação, se a pergunta fosse isso. Então, ele cobrou isso aqui esse ano, está num passo do Enem 2021 cobrar uma questão sobre isso, né? Aí, se eu quero promover a separação ali do óleo bruto com o hexano, como que eu faço? Uma destilação fracionada, são 2 líquidos miscíveis. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para a próxima questão. Questão 121, beleza? Questão 121
poluição ambiental de novo, tudo competência 3, tá bom? Questão relativamente tranquila, né? Ó. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, e retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água. Claro, ó, CO2, quando o CO2 solubiliza em água, né, ele vira CO2 aquoso. Reage com a água, forma ácido carbônico, que acidifica o meio, ok? É um ácido fraco, instável, mas acidifica, ok? O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação, infravermelho, então ele vai contar tudo isso aí, né? É utilizado como matéria-prima para fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos próprios organismos autotróficos, o gás retoma ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbação no equilíbrio ambiental. Muito bem. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico, tá bom? O aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos, principalmente. Galera, o que rola? O CO2 dissolve na água do mar, né? Gera ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco que ioniza principalmente uma vez. Né? Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas só a primeira tem uma constante de ionização relativamente maior do que a segunda. É fraquinho, então ele vai acidificando. Isso aqui vai promover principalmente a dissolução do exoesqueleto dos animais marinhos. Mas o que ele faz? Ele aumenta a concentração de hidrogênio na água, tá bom? Então, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico das substâncias afetará os organismos aquáticos em razão da redução do potencial hidrogeniônico da água. Olha o que é a redução do potencial hidrogeniônico. Ele usou o conceito de pH. pH significa potencial hidrogeniônico, que é dado por menos o log da concentração de H+. Então, quando você aumenta essa concentração de H+, como isso aqui é negativo, você diminui o pH. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se a concentração de H+, é 10 a menos 4, significa que o pH será igual a 4. Vamos aumentar a concentração de H+, pH é 10 a menos 2. Aí, ó, pH igual a 2. Então, à medida que a concentração de H+, vai aumentando, né, o pH vai diminuindo. Então, ele não está falando na letra A exatamente da concentração, é do potencial hidrogeniônico, ou seja, do pH. Então, letra A certíssima, tá bom? Pegou muita gente isso aqui, tá bom? Que às vezes não se tocou que estava falando ali do pH e aí achou que estava errado porque, claro, aumenta a concentração de H+, mas o pH diminui, beleza? Então, novamente, química ambiental na veia, tá bom? É uma química que você precisa saber de muitas coisas, né? Mas é ligado ao tema de química ambiental, tranquilo? Muito bem, pessoal. A próxima questão de química era a questão 127, tá bom? Uma questão aí que envolve também um pouco de química ambiental, poluição, mas basicamente de reações químicas, né? Competência 5 na prova do Enem. Então, nos dias atuais, o amplo uso de objetos plásticos gera bastante lixo, que é muitas vezes eliminado pela população por meio de química. Pessoal, se você fez provas anteriores do Enem, você olha para essa alternativa e você basicamente já sabe a resposta. Isso é um polímero de policloreto de vinilo, né, que quando incinerado elimina moléculas de HCl, né, um ácido extremamente forte, tá bom? Mas vamos ler o resto do texto. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinilo, um tipo de plástico. Para realizar esse experimento, nós estamos aqui, tá bom? Para realizar este experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e aqueceu promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico, tá bom? Um gás diatômico. Esse gás diatômico é heteronuclear, ou seja, só tem 2 átomos diferentes, né? Que é o HCl, ok? Que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Este gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, contendo o indicador ácido base, alterou a cor da solução. Significa que quando esse ácido foi colocado em um meio básico, ele alterou a cor da solução. Se ele alterou a cor da solução, significa que este cara neutralizou o meio. Ok?
Então, a fenolftaleína em meio básico tem uma cor. Se entra uma substância lá e neutraliza esse meio básico, as hidroxilas, é claro que vai alterar a cor da fenolftaleína. Então, ele está contando que esse gás que ele borbulha é um ácido, caso você não tenha sacado que de fato era o ácido clorídrico. Ele está contando que se mudou a cor do meio básico com fenolftaleína, o gás que ele estava borbulhando era ácido, ok? Então esse gás, quando borbulhado em solução, diluída, muda a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou o gás carbônico. Aí, novamente, ele está mostrando que é um ácido, tá bom? O que acontece? O sal, carbonato de sódio, né? Em meio ácido, por que libera gás carbônico, pessoal? Ele vai liberar os dois sódios aqui, porque esse ânion neutraliza com esse H+, ok? Está balanceando. Ó. Se eu tenho um CO3 2- com H+, eu gero ácido carbônico. E o ácido carbônico, pessoal, vocês sabem que ele sempre vai decompor em CO2 mais água. Então, formou ácido carbônico, tem a decomposição de CO2. Isso é um sal de caráter básico, porque vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e do ácido carbônico, que é fraco. Como ele tem caráter básico, por isso que ele reage com facilidade no meio ácido, tá bom? Então, qual foi o gás recolhido? Com certeza o gás recolhido é a letra E, tá bom? Beleza, você não poderia jamais marcar o hidrogênio, porque ele não é heteronuclear, nem o cloro, porque ele também não é heteronuclear, ele é mononuclear, só tem átomos de hidrogênio na letra A e na letra B de cloro. Então, ele te contou a resposta, beleza? Que é a letra E de escola, beleza? Uma questão muito linda, né? Uma questão que o Enem já cobrou, uma questão muito parecida com essa em outro Enem, né? O polímero é exatamente o mesmo. Ele falava até que liberava HCl, perguntava qual era o tipo de solução ideal para absorver o HCl, que era a água de cal. O Enem, inclusive, usava essa nomenclatura comercial, água de cal, que é uma solução de hidróxido de cálcio, uma solução básica, que dá tranquilamente para neutralizar o HCl. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão de química, né? Próxima questão de química aqui é a questão 133, beleza? É uma questão que vai envolver ali o tema de deslocamento de equilíbrio, que o Enem, hora ou outra, cobra, tá bom? Então tem assim, ó, para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença da água de acordo com essa reação. Bom, ele está sólido. Quando ele está sólido aqui nós observamos que ele fica azul, beleza? Tranquilo, pessoal? Aí ele absorve água, né? E aí ele hidrata. Né? Aqui ele estava sólido desidratado, né? Aqui ele aparece hidratado. E quando ele está hidratado, aqui o texto conta que ele fica rosa. E esta reação tem um ΔH menor do que zero. O ΔH é sempre do sentido 1, então o sentido 1 da esquerda para a direita é ISO. Automaticamente, voltando do sentido 2 é endotérmico. Então, como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Muito bem, para reutilizar o cartão em um curto intervalo de tempo, né, precisa-se a partir do deslocamento de equilíbrio, né, deslocar o equilíbrio para a esquerda, mas ele já está com a cor rosa. Se ele está com a cor rosa, né, como que eu vou fazer para reutilizar? Ele tem que voltar para essa estrutura aqui. Ó. Então ele tem que voltar para este sentido, né, para ficar azul, para depois eu reutilizar. Se ele já está com a cor rosa porque ele hidratou, então eu preciso desidratar esse cara, tirar a água daqui. Ó. Isso aqui é o composto hidratado. Cloreto de cobalto, ponto H2O. Tá bom? Então o CoCl2 é o composto anidro, sem água. Esse CoCl2.6H2O é o composto hidratado, né? Bom, se ele já está hidratado e eu preciso reutilizar, eu tenho que voltar ele lá para o anidro, tá bom? Então eu preciso deslocar no sentido 2. O sentido 2 é o sentido endotérmico. Se for em função da temperatura, como que você desloca no sentido endotérmico? Aumentando a temperatura. Aí as reações que absorvem são as reações endotérmicas, tá bom? Se for mexendo com pressão, aí você vai ter que fazer outra análise, tá bom? Mas observe, né, que na letra D você já tem assim, ó, aqueceria com secador de cabelo. Isso você tem noção que vai aumentar a temperatura. Então, resposta correta, a letra D. Vamos olhar as outras alternativas. A letra A, né? Resfriar o congelador. Resfriar está errado, porque quando você resfria, quando você baixa a temperatura, você desloca no sentido exotérmico, que é o sentido 1, que é o sentido que vai para o hidratado. Aí você não vai reutilizar, vai acabar de gastar, tá bom? Beleza, pessoal? Letra B.
borrifaria um spray de água, ou seja, você jogaria água e hidrataria o composto. Então, isso não, se ele já está hidratado, não ia fazer nada, tá bom? Borrifar água significa aumentar a concentração de água gasosa, né, após a pulverização. Ou seja, o equilíbrio é deslocado para a direita, que é o que ele não quer. Letra E envolveria um papel alumínio, e o material, tá? O papel alumínio é um sólido que não participa nem deste equilíbrio. Então, fumou geral na letra C, tá bom? A letra E embrulharia em guardanapo de papel. Bom, guardanapo de papel não é capaz de eliminar a água absorvida pelo cloreto de cobalto, ou seja, não vai tirar essa água na forma hidratada, então era mais enrolação, enchendo linguiça nas outras alternativas, tá bom? A única coisa que fazia sentido aí era de fato, né, ele falar ou de pressão, já que tem água gasosa de um lado, né, para você aumentar para o lado que tem a maior quantidade de gás, você teria que diminuir a pressão, mas nem tem essa opção, ou falar de temperatura, já que ele deu ΔH. Deslocamento de equilíbrio, apareceu o ΔH na reação, pode procurar as alternativas que falam de temperatura. Aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico e a redução, o sentido exo. E o ΔH informado é sempre do sentido 1. O sentido 1 é o sentido direto da esquerda para a direita, beleza? Questão 131, tá bom? Também é uma questão de química, beleza, pessoal? Questão 131, acho que ficou aqui um pouco invertido, né? Ficou um pouco... Eu tinha colocado ali a 133, não é isso, né? Mas enfim, só ficou invertido aqui. É uma questão que dá para encaixar ali, tá bom? Na parte de física também. Então, a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetro, como a utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menos quantidades de resíduo. Ok. O sucesso dessas aplicações tecnológicas muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade das reações químicas. Bom, nós podemos aumentar a velocidade de uma reação química de diversas maneiras, aumentando a temperatura, que aí aumenta a agitação, aumenta a frequência de colisões. Nós podemos aumentar a concentração, podemos aumentar a pressão, se a reação envolver gases, podemos triturar, aumentar a área de contato, beleza? E podemos colocar ainda um catalisador. O catalisador reduz a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Então, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem com... Bom, o sucesso dessa aplicação muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade das reações químicas envolvidas. Ele falou que vai trabalhar ali na escala de milionésimos, ele vai fracionar, tá bom? Beleza? A outra coisa, né, que você pode utilizar bastante aí, né, é um catalisador por área de contato também, tranquilo? Então, o que acontece? Um catalisador, por definição, ele é uma substância química, não pode ser luz, calor, tá bom? Sem ser consumida durante o processo. Ele pode participar da etapa lenta, devolvido em outra etapa. No processo global, não é consumido, ok? Então, uma reação catalisada se processa por um mecanismo alternativo. Geralmente, você põe um catalisador para ele achar uma rotazinha mais curta, tá bom? Beleza? Uma rota mais curta com menor energia de ativação. Assim, uma maior fração de moléculas pode se formar num menor tempo. A utilização de nanomateriais catalíticos, né, é de grande importância porque você gasta pouco material, né, fragmenta ele, tem uma área de contato, tá bom? E aumenta a velocidade da reação, tanto pelo uso do catalisador como pela área de contato fragmentada do nanomaterial, tá bom? Então, a resposta correta que nós vamos ter aí, com certeza, é a letra D. Maior superfície de contato, você fragmenta o material. A área de contato aqui é fragmentação. Quanto maior o grau de fragmentação, tá bom? Maior a área de contato. Imagina você der um pedaço de carne aqui. Agora imagina você ter um pedaço de carne todo fragmentado, tá bom? Onde ele vai ficar podre mais rápido. Aqui fragmentado. Porque aqui nós teríamos 20% de oxigênio para atacar esse pedação gigante na atmosfera, né? Aqui nós teríamos 20% para atacar esse pedacinho. Então o oxigênio vai destruir esse pedacinho de carne no instante. Aí 20% de oxigênio para isso aqui também, então vai degradar no instante. Letra D de doido é a resposta correta, tá bom? A 135 também é uma questão de química, né? É uma questão para a gente finalizar aqui a parte de química, né? Tem o seguinte, a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo
é também ligado meio que à química ambiental, só que dentro da química orgânica, nos polímeros, beleza? A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais. Polímeros convencionais são polímeros que não são biodegradáveis, né, que têm materiais às vezes poluentes, tóxicos, por polímeros biodegradáveis. O próprio texto contou isso. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, principalmente porque vão durar menos tempo na natureza, poluir menos, tá bom? Então os polímeros, o que acontece? Um polímero, por definição, pessoal, é uma macromolécula, uma estrutura muito grande. Então, se for não biodegradável, isso vai ficar milhões de anos na atmosfera, tá bom? Então, os polímeros podem ser naturais ou podem ser sintéticos também. Em geral, os polímeros naturais, tipo polissacarídeos, ácidos nucleicos, né, proteínas, todos são biodegradáveis, enquanto a maioria dos polímeros sintéticos, né, os plásticos, não são. Ok? Atualmente as indústrias ali trabalham, né, aliás, no desenvolvimento de polímeros biodegradáveis, visando reutilizá-los e, se não reutilizar, que eles passem pouco tempo no meio ambiente, reduzindo a poluição. Ok? Então a resposta correta para isso, com certeza você vai marcar a letra D. Qual é a vantagem desses polímeros? Né? São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, tá bom? E ainda podem ser reutilizados. Poderia ter uma alternativa falando sobre isso também, beleza? Então 135, letra D. Então você viu que essa prova de química ela foi uma prova relativamente tranquila. Tinha umas duas questões envolvendo um cálculo ali, mas um cálculo tranquilo, beleza? Tem ano que o Enem apela muito mais nas contas, principalmente em termoquímica e estequiometria, e às vezes em eletrólise. São os temas que eles apelam mais nos cálculos, tá bom? Não caiu muitas reações orgânicas, que é um tema que o Enem gosta de cobrar. No próximo Enem aí nós vamos resolver, você vai ver umas questões aí de química orgânica, de reações orgânicas, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa última questão, tá? Só conferindo aqui, mas era a nossa última questão. Uma prova muito bonita, tá bom? Uma prova ali para quem fez um curso de química de pré-vestibular, bem tranquilinho, prestando atenção ali, principalmente nos conceitos teóricos, né? Matou com certeza, beleza? Então, um abraço e até a próxima prova, beleza?